Olá, aquarianas e aquarianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para vocês para o mês de junho? Então vamos lá, eu vou começar com o Rider-Waite-Smith. Peço que vocês se concentrem. Para todos aqueles que têm o signo de aquário forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Olha, aquário com pressa de falar. Já saíram duas cartas aqui. A primeira, o Rei de Copas. Mais uma carta da corte, Cavaleiro de Paus. Vou tirar mais duas. Sete de copas. E o 5 de paus. O que eu vejo aqui, aquário? Fundo do deck, Cavaleiro de Ouros. Mais um cavaleiro. Aquário, vamos lá. Para muitos aqui é uma questão emocional, pode se tratar do campo afetivo, porque abriu com o Rei de Copas, um rei do campo emocional, do rei do amor. Mas uma coisa que me tá muito gritante aqui são aquarianos em conflito por conta. Pode ser duas situações específicas. Em conflito, ou porque está numa situação que tem mais de uma opção, ou mais de um caminho, ou mais de uma coisa que você precisa fazer e por isso você está em conflito. Ou esse conflito é por questão de coisas ilusórias. Coisas que não são bem o que parecem. Eu sinto aqui coisas que vocês estão vendo como muito brilhantes, chamativos, que na verdade não é exatamente tudo isso não. Sabe aquela frase do nem tudo que reluz é ouro? Talvez vocês vendo uma pirita e achando que é uma pepita de ouro. E aí, talvez o conflito seja justamente porque vocês já estão se dando conta disso. Talvez esse conflito aqui com esse rei de copas, que é um homem, como que diz a palavra? Consciente, responsável. Um homem responsável, com responsabilidade emocional. E aqui o cavaleiro de paus não tem responsabilidade emocional nenhuma, né? Então talvez esse conflito ou seja você que é esse homem que está nesse conflito entre a responsabilidade emocional num relacionamento, ou simplesmente sair e pular fora, ou você está lidando com algum homem que está aí na corda bamba entre uma coisa e outra. E aí por conta disso é que surge o conflito. Aqui, independente de você ser o homem com quem eu estou falando ou você estar se relacionando com este homem, a impressão que dá é que talvez ele tenha sentimentos, ou você, né, tenha sentimentos a ponto de se comprometer, mas não tá querendo se comprometer por conta de crenças ilusórias, do tipo, nossa, eu sou tão novo para me comprometer, ou esse não é o momento, eu quero ficar sozinho mais um tempo, a minha vida de solteiro tá tão tranquila, não preciso dar satisfação pra ninguém, posso sair com outras pessoas, sabe? Essa coisa assim, tipo, eu sinto que esse homem aqui, ele tá nesse conflito porque ele até quer se comprometer com você, ou se você for esse homem, você até quer se comprometer com essa mulher, com uma mulher, não com essa mulher, mas surge esses conflitos de interesse.
Como se você sentisse que nesse momento talvez você pudesse estar perdendo alguma coisa, ou este homem sente que estaria perdendo alguma coisa em se relacionar com você. Não por você, ele vai perder alguma coisa porque você vai fazer ele perder. Não, é porque talvez ele ache que neste momento um relacionamento não cabe na vida dele. E aí, olha que interessante, né? A carta do Cavaleiro de Ouros, que é o cavaleiro que traz estabilidade, na sequência vem a carta da Justiça. Eu sinto que este homem, seja ele ou seja o homem com quem você se relaciona, ele sabe, ele sente que o certo é se comprometer. Mas é aquilo que eu falei. Talvez ele pensando que nesse momento ele tem outras coisas também que ele quer aproveitar na vida dele. E a terceira carta, a carta do carro, isso me dá a ideia de que este homem vai se comprometer, ele vai dar esse passo. Ele vai ter esse movimento e não demora. Mas vamos, né, desmembrar com outros decks. Vamos usar agora o tarô mitológico. Aquário, Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Mês de junho. Ó, virou aqui. Ui. O Rei de Espadas. Clarificando o Rei de Copas. Veja que este homem, ele realmente está numa dualidade sem fim entre razão e emoção. É como se o emocional dele é apaixonado, quer se comprometer. Mas aí vem o racional, o lado mental, falando tudo aquilo que ele pode perder com isso, falando que esse não é o momento. Ó, eu queria mais 3 cartas, vieram 3, eu vou aceitar todas elas então. O julgamento, 9 de paus e 4 de paus. Este homem vem. Pra mim tá bem claro que ele vem. Ainda mais que, né, aqui a carta do julgamento, que pode, entre outras coisas, estar falando de algo que retorna do passado. Então pode ser que você já se relacionou com esse homem. Ou se você for o homem da situação, você tá tendo esse tipo de contradição com relação a uma pessoa que você já se relacionou. Só que 9 de paus ainda precisa resolver uns últimos ajustes, uns últimos retoques antes de acontecer, né? Essa união, de vir e ir na direção dessa pessoa, ou vir na sua direção. E esses retoques que precisam ser feitos são retoques nessa sua tendência, se você for o homem, ou na tendência deste homem que você se relaciona, de se autoproteger. Sabe? Essa coisa de saber que o melhor nesse momento é entrar num relacionamento e mesmo assim fica se protegendo, se preservando e não vai na direção e não faz nada. Então eu sinto que ainda precisa fazer ainda uns retoques no sentido de derrubar as últimas ilusões. Falta ainda os últimos muros da ilusão que precisam ser derrubados para que este homem mostre a vulnerabilidade dele e mostrando essa vulnerabilidade dele, ele esteja aberto para iniciar uma nova jornada na companhia da pessoa que ele sente que é a pessoa do coração dele.
sabe? Aqui, veja, nós temos aqui várias pessoas, né? E elas estão conflitando. E aqui nós também temos várias pessoas, mas elas não estão conflitando. Elas estão em harmonia para formarem uma equipe para sair de viagem. Então eu sinto que é os últimos retoques no sentido deste homem, da situação, seja ele você ou quem você se relaciona, dele pegar todos esses pontos contrastantes dentro dele e fazer com que esses pontos fiquem harmônicos. Essas ideias, essas visões de vida, alguns dogmas que talvez ele tenha dentro dele. Pegar tudo isso que está em conflito e deixar harmônico. E ó, aquilo que eu falei, né? E eu nem tinha visto aí no fundo do deck, não tinha registrado ainda. Eu falei que ele vem. 6 de espadas. Inclusive aqui com essas duas cartas, gente, talvez isso aqui envolva a distância geográfica. E este homem esteja pensando que para ele se unir a você, talvez ele vá precisar se mudar. Ou ele vai precisar te convencer a se mudar. Ou ele vai ter que ter um relacionamento à distância e ele não sabe se ele ainda se ele tá disposto a ter um relacionamento à distância. Então, para alguns pode envolver isso. Mas ele vem, ó, porque olha só que interessante. Eu gosto de olhar sempre as 3 últimas, né? Ele vem porque esse estado que ele tá e que ele tá relutante de se aproximar de você, porque essa vida dele, ele não estava disposto a abrir mão das coisas que ele tinha, agora não. Agora isso já está se tornando um fardo para ele, já não é mais tão interessante. Aqui, gente, na história dessa carta, esse barco que aparece em ruínas aqui atrás, no passado foi o que deu fama, glória e fortuna para ele. E aí essa carta fala muito de algo que no passado, durante muito tempo, nos deu coisas maravilhosas e a gente achava inclusive que não conseguia viver sem. Num período mais à frente da vida já é ruína. Você já tá cansado, não quer mais. Por quê? Porque agora que ele tá bem de verdade consigo mesmo, ou você tá bem de verdade consigo mesmo, se você for o homem, você entende que essas coisas aqui são ilusórias, não são verdadeiras. Toda essa fama, essa glória, essa vida de solteiro, isso, aquilo, aquele outro, são ilusórios. Então eu vejo que este homem da situação, ele vai se abrir para isso, ele vai perceber isso. E ele vem na sua direção. Mas, né, vamos ver aqui. Eu acho que não vai demorar muito, porque tem muitas cartas de velocidade aqui, né? Mas vamos dar mais uma desmembrada aqui com o tarô dos anjos, para ver se, né, a gente tem uma noção aí de quanto ainda falta. A carta da força. A carta da força pode, entre outras coisas, estar falando sobre ele estar segurando uma situação. Uma situação que ele entende que deve acontecer, mas ele ainda está agarrado, segurando para que ela não se desenvolva, não aconteça. Só que aqui também falando nesse deck, abandone julgamentos severos. Então, cuidado ao julgar essa pessoa. E fala muito também sobre perdão e compaixão. O 10 de fogo, que é o 10 de paus, que eu mostrei aqui para vocês. Talvez, gente, essa pessoa tá fazendo isso não porque ele é um playboyzinho, ou se for você, porque você tá sendo um playboyzinho, que só quer o lado bom da vida. Às vezes essa pessoa tá fazendo isso por conta de traumas
Talvez até uma visão de que nesse momento ele não seja capaz de desenvolver algo bacana, um relacionamento bacana ou algo assim. E aqui tá dizendo que essa pessoa precisa de ajuda dos outros. E eu vejo que ele vai se abrir, ainda mais com esse 4 de paus, que é a carta das parcerias, ele vai se abrir para ajuda dos outros. E aí talvez é essa ajuda dos outros que vai colocar ele nesse patamar em que ele está pronto para vir na sua direção. Me veio muito forte aqui agora uma questão de perdoar a si mesmo. Talvez essa pessoa precisando perdoar a si mesma. Sabe, vou dar um exemplo assim, quando uma pessoa, digamos, né? Ele tinha um relacionamento e aí ele traiu a pessoa e por conta dessa traição essa pessoa foi embora, o relacionamento acabou. Por mais que agora, e ele sofreu muito, digamos, por mais que agora ele já não queira mais voltar para essa pessoa, ele ainda precisa perdoar a si mesmo pelo que aconteceu, por conta de um relacionamento tão bom na vida dele ter acabado por uma atitude errada dele. Me veio isso aqui assim, gente, então para alguns pode ser que, sabe, às vezes a gente não quer mais aquela situação, mas a gente, se foi a gente o culpado por a situação ter acabado, e isso trouxe dor e sofrimento para ambos os lados, enquanto a gente não se perdoa, por mais que a gente não queira mais, se a gente não se perdoar, a gente não consegue ir para frente. Rainha de Terra. Dedique um tempo para as pessoas ao seu redor, escolha uma abordagem sensata, lide com os desafios de maneira gentil e compreensiva. Essa sequência aqui, gente, ela tá falando muito sobre ser compreensivo, sobre ter compaixão, sobre entender as pessoas e também entender a si mesmo. Então, tanto pode ser aqui uma situação de perdoar a si mesmo, como de perdoar o outro. Às vezes, também numa situação, foi o outro que encerrou foi o outro que fez alguma coisa errada e isso acabou com a relação. E aí a gente fica preso porque a gente fica com raiva dessa pessoa, não perdoa essa pessoa, e aí fica preso também, não consegue ir pra frente. E aqui pode inclusive ser você tendo que ter esse olhar com relação a ele. Porque às vezes você fica com tanta raiva dele não se aproximar de você, dele não te assumir ou algo assim, que isso trava e bloqueia a situação. Então aqui fala muito sobre ser compreensivo, compreensiva. Fundo do deck, o 8 de água, falando sobre seguir em frente, deixar para trás o que precisa ficar para trás. Porque senão, olha só, se você não seguir em frente, deixando para trás toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a falta de perdão, incompreensão, você vai perder 4 de água, você vai perder oportunidades. Se você ficar preso nesses sentimentos ruins que só estão pesando e sendo um fardo pesado nas suas costas, esse fardo vai ser tão pesado que você não vai conseguir caminhar. Como diz aqui, ó, abra seus olhos para as oportunidades. Porque elas virão. Ó, o rei de espadas aqui, ó. O rei de ar. Repetindo o rei de espadas aqui. É preciso, às vezes, né, como o rei de espadas, ser extremamente diplomático, usar a sua espada para cortar com o que tem que ser cortado, para que as coisas voltem a fluir na nossa vida. Talvez seja você precisando fazer isso, ou seja este homem que vai fazer isso. E quando ele fizer, ele consegue vir na sua direção. Uma última mensagem com a Sibila Italiana. Aquário.
mês de junho. Grande consolação. O pensador. Ó, veja que nas duas cartas, este homem tá bastante pensativo. Eu sinto que ele já tá pensando em vir na sua direção. Inclusive, deixa eu já mostrar aqui pra vocês de novo. A carta da casa. Deixa eu tirar mais uma. E a carta da alegria para o coração. O que eu ia falar pra vocês? Nossa! Gente! Olha só! Eu ia mostrar, mas eu decidi esperar tirar as outras cartas antes. Eu ia falar que ele tá pensativo. Veja aqui em cima da mesa, tá aqui o papel, a pena com nanquim, porque ele tá pensando numa mensagem para escrever para vocês. E aí o que virou no fundo do deck? A carta da carta. Gente, ele já está pensando numa mensagem para escrever para vocês. É. Eu já mostro o resto do fundo do deck. Ele já está pensando numa mensagem para escrever para vocês. E veja, a carta da casa fala sobre intimidade. Então eu vejo vocês estreitando laços, vocês tendo um estreitamento de laços mesmo, né? Vocês se tornando mais próximos um do outro, uma da outra. E aqui, alegria para o coração. Esse estreitamento de laços, essa aproximação de vocês, resultando em relacionamento afetivo, que é o que essa carta fala. E um relacionamento que traz muita alegria para o coração. Aqui pode falar sobre essa mensagem, ser ele convidando você para sair, ou se você for o homem da situação, convide essa pessoa para sair. Mas o que eu quero mostrar aqui, gente, nessa sequência de cartas que apareceu aqui, deixa eu... A carta do inimigo, o serviçal, o grande senhor, o viúvo, o sacerdote. Uma sequência de homens aqui que me dá muito essa ideia de que, de fato, houve uma situação na vida deste homem, uma situação de perda. Essa situação de perda tanto pode ser porque ele fez alguma coisa errada e ele sente remorso por isso, como pode ser ele ter sido traído e aí ele sente raiva por conta disso, e aí ele tendo que trabalhar essas questões dentro dele. E talvez é por isso, muito forte que seja por isso, que ele ainda não se aproximou. Porque ele ainda tá trabalhando essas coisas de perda dentro dele, que envolve ou ele perdoar ele mesmo, ou ele perdoar uma pessoa que fez alguma coisa pra ele. E aí, uma coisa que acontece muito é, às vezes, digamos assim, ele passou por um relacionamento em que ele foi traído. E aí ele sofreu muito, e ele ficou solteiro desde então, e agora ele está muito bem solteiro. O 9 de ouros que eu mostrei agora há pouco é a carta do bom solteiro. Aí ele não quer, ele tem medo de perder isso. Porque ele sofreu tanto no final do último relacionamento, foi tão difícil para ele ficar bem, que agora que ele tá se sentindo bem solteiro, pleno solteiro, ele não quer abrir mão disso. Veja, não é, igual eu falei, não é ser playboyzinho, ele não quer entrar num relacionamento porque ele quer pegar todas. Não, às vezes ele passou por uma dor tão grande e agora ele tá tão bem que ele não quer perder isso por nada. Mas eu vejo que ele vem, gente. Ele vem.
Porque apesar de tudo, ele sonha com coisas grandiosas. Olha ele sonhando ali com coisas maravilhosas. Ele sonha com coisas maravilhosas. Então eu ouso dizer que ele vem sim na sua direção, Aqua. Vem sim. E se você for esse homem, faça o esforço para ir na direção de quem você está querendo ir, porque vai valer a pena. Vai trazer alegria para o coração. Certo, Aquário? Gratidão a todos vocês que ficaram até aqui. Convido todos a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. Toda interação que vocês deixam aqui ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para o maior número de pessoas e com isso o canal vai crescendo. E é uma forma de gratidão, né? Desejo a todos uma excelente semana. Logo tem mais vídeos aqui no canal. Um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau!